Bom dia, sou aluna do curso de Filosofia da UEMA, curso este que é ofertado na modalidade EAD. Nesta proposta de plano de aula, temos como tema Mito e Filosofia, onde esse tema ele tem como objetivo geral evidenciar a importância da filosofia como um caminho para o entendimento dos problemas sociais da contemporaneidade, tendo como base de reflexão a dimensão histórica do conhecimento. Como objetivos específicos temos compreender a distinção entre senso comum e filosofia, entre mito e filosofia, distinguir a divergência entre o mito, entre a filosofia e a ciência, e incentivar o aprofundamento teórico dos alunos em relação ao pensamento mitológico e em relação ao pensamento filosófico. Temos como conteúdo mito, filosofia e ciência, e o desenvolvimento, os métodos utilizados para a realização dessa aula fazer um breve diagnóstico sobre o conhecimento prévio dos alunos em relação ao conhecimento ao assunto abordado. Será realizada a exposição de slides explicando de modo que os educandos consigam compreender a aula. Será também realizada a apresentação e leitura dos textos sobre o assunto abordado, enfatizando assim a relação que a filosofia tem com a história, com a geografia e com a religião. Na história, a sua relação, quando se diz que a filosofia e o mito, elas tinham a finalidade de explicar a origem do mundo e as causas que levam às transformações ou à repetição das coisas. A sua relação com a geografia e com a religião é quando se trata da reflexão sobre a existência humana, sobre o conhecimento, sobre os valores, enquanto também em relação ao mito, se fala em crenças e narrativas que estão atreladas aos fenômenos da natureza para compreender a origem das coisas. Também, após a realização da explicação desta aula, temos como método formar grupos e promover um debate entre os alunos sobre a temática da aula. Como competências e habilidades utilizadas e que mais se adequam a esta proposta de aula, temos investigar a compreensão, articular o conhecimento filosófico em diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências narrativas, nas ciências naturais e humanas, nas artes e em outras produções culturais. Esse processo avaliativo, ele será realizado por meio de atividades, por meio da participação coletiva e individual dos alunos em atividades tais como trabalhos em grupo, realização de gincana e realização de prova escrita e oral. Pois bem, como podemos observar no conteúdo, no desenvolvimento do conteúdo, a relação da filosofia com as outras áreas do saber é muito importante. Importante sim, porque, como diz na habilidade, ela é uma área que está tanto dentro das ciências naturais, quanto dentro das ciências humanas, nas artes, nas produções e em todas as produções culturais, isto é, dentro do nosso dia a dia, dentro da cultura do nosso povo, a filosofia ela se faz presente. Ela não é uma disciplina que se volta somente para uma área do saber, não. Ela está presente em todas as áreas, porque em todas as áreas nós precisamos dela, porque como o seu próprio nome diz, porque como
Sabemos que a filosofia ela é a busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria. Então, ela está presente em todas as áreas do saber, porque em todas essas áreas, o objetivo que nós temos é procurar saber, por exemplo, o que a filosofia, o que a história ensina, o que a geografia ensina, o que a matemática ensina. Então, por isso ela é transdisciplinar, porque está presente em em todas as áreas. Em todo o nosso dia a dia, a filosofia é importante. Importante porque nós precisamos dela para pensar e para várias outras coisas. Então, muito obrigado a todos.